Primeiramente, eu gostaria de dar bom dia a todos. Bom dia. Eu gostaria de estar agradecendo a todos os colaboradores, a todo o projeto por estar fazendo isso daqui. Gostaria de estar agradecendo também a professora Helenice, porque por causa dela eu assim, conheci um pouco mais sobre Eupídio Reis, porque eu não conhecia, e eu gostaria de estar, em nome da professora Helenice, pedindo desculpa por ela não estar comparecendo aqui, por questões de imprevisto. Bom, primeiramente eu gostaria de estar falando um pouco sobre Antônio Cândido, que ele diz que, segundo a literatura brasileira, um grande estudioso, ele relata que a literatura ela tem como função algo humanizadora, ou seja, a gente trazer um pouco a realidade, trazer um pouco a questão humana, ou seja, a questão de cultura na nossa vida. E eu lendo o livro de Eupídio Reis, eu pude perceber que, assim, eu não conhecia muito do autor, eu já havia, assim, ouvido falar um pouco sobre ele, mas eu nunca tive a oportunidade de ler um pouco sobre a literatura dele. E eu achei bem dinâmica o fato dele passar muitas as questões poéticas, porque em muitos livros a gente não vê isso. E é algo que, assim, me chamou muita atenção. E não só isso, mas também a questão da narrativa que ele fez, eu achei muito interessante. E, assim, a representatividade, você vê um pouco da cultura nos livros, é algo, assim, impressionante. É como se você tivesse, ou no caso, como se eu estivesse dentro das páginas do livro, porque eu nunca, assim, vi algum livro falando sobre a cultura em si, porque normalmente eu estava lendo mais as questões de outros países e normalmente não retrata esse ambiente cultural que a gente tem em livros que são daqui, no caso, são regionais, e isso impacta muito. E é perceptível o grande carinho, né, na escritura. Quando ele estava escrevendo, é perceptível isso, da gente ver a questão que esse amor que ele tinha em questão à literatura. E a Ponta Porã, porque a gente vê um pouco sobre chimarrão e churrasco, muitas das vezes a gente não vê em outros livros, mas quando eu vi, é como se eu estivesse familiarizada, como se eu estivesse acolhida, como se eu estivesse tendo algo no livro. Assim que eu vi, lendo um pouco o livro e tendo essa experiência. Obrigado, Gabriela. Só lembrando, gente, porque a aluna Gabriela está aqui compondo, né? Nós, quando iniciamos a ideia de fazermos a homenagem, nós inserimos o diálogo com a participação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, né, o campus de Ponta Porã, e cedendo duas obras em polca, né, dois livros, e eles aceitaram de pronto, né, o professor Vinícius, os professores, a direção, e estudaram a obra justamente para que pudesse conhecer e participar desse diálogo aí, literário. Então, por isso ela está presente, eles leram a obra, né, e conheceram um pouco mais sobre a vida aí do Eupídio e especificamente a respeito das características locais por meio do livro Ponta Porã, Polca, Churrasco e Chimarrão, tá? Agora nós vamos passar para o bibliotecário Paulo, ele que é da editora Life, né, também, né, representante. Nessa mediação, Paulo, que hoje tem cada vez se tornando mais raro encontrar obra física